Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam aí me ouvindo. Sejam muito bem-vindos. Eu quero que você que está entrando aí já comece a chamar uma pessoa. Enquanto isso, eu vou chamar também a minha convidada. Você que for entrando aí, vai confirmando que o meu som está bom, por favor. Porque eu não sei, estou com a impressão de que o som não está saindo bom. Enquanto isso, eu estou chamando aqui as pessoas para entrar. Você também, por favor, vai chamando aí para que as pessoas estejam aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Oi, Fabiane, tudo bem? Você me escuta bem, Fabiane? Só para confirmar se o meu fone tá bem. Oi, João, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aí todos que estão entrando. Estou convidando aqui as pessoas para participar também, que vocês possam fazer o mesmo. Ah, ótimo, Fabiane. Hoje nós vamos conhecer a história aí da Priscila, Fabiane. Você conhece a Priscila também? Esperar ela entrar aqui. Não sei se apareceu para ela. Que ela ainda não entrou, não está aparecendo. Bom, enquanto ela vai entrando aí, gente, quero agradecer por vocês estar assistindo, participando das lives. Tem sido muito edificante para mim. Eu sempre falo, né? Porque cada vez eu vejo que as histórias das pessoas têm surpreendido mais, sabe? E cada experiência boa de se ouvir, né? Você vê os desafios de cada pessoa, vê as dificuldades, as conquistas das pessoas nos seus países, né? Então, isso é tão legal, né? A minha convidada entrou, vou convidar ela aqui para entrar junto. Então, isso é tão legal e eu quero agradecer que a história das pessoas podem mudar muito a vida de vocês, né? A vida de outras pessoas. Oi, Priscila, seja muito bem-vinda aqui na live. Oi, Nádia. Obrigada. Consegue me ouvir super bem, né? Sim, Sim, ótimo. perfeito. Tava falando aqui pro pessoal, né, o quanto que é importante, né, o compartilhar histórias. Eu creio muito e eu sempre busquei aprender com a história das outras pessoas, principalmente a não cometer os erros, né, e já fazer da maneira correta, porque economiza o tempo. Então, Exato. ouvindo essas histórias, né, eu desde janeiro que eu comecei a conversar com as pessoas, eu tenho sido tão edificada de vendo o crescimento, de ver os desafios, de ver, sabe, cada dificuldade que cada pessoa passa e principalmente de saber que nós somos vencedores, nós realmente conquistamos aquilo que um dia foi um sonho e hoje nós, né, mesmo que alguém tenha voltado para o Brasil, mas hoje pode dizer, eu já venci, eu já fui para um país, já morei lá, e nós, né, que vivemos num país, nós todos os dias podemos falar, nossa, nós somos privilegiados de poder passar toda a pressão, né, que nós passamos aonde nós estamos. Exato. Então, é isso, né? As histórias é justamente para isso, para ajudar as pessoas que querem mudar de país e ver como é que é a vida das pessoas, o que pode ser feito ou não, cada um vai contando, né, a experiência. E e só para comentar aí para quem for entrando, geralmente eu não fico olhando muito a- os comentários, então já peço perdão agora, e também não fica cumprimentando muito, então já sejam todos bem-vindos. E só para me apresentar, eu me chamo Nádia Morim, eu sou de São Paulo, capital, mas eu já moro aqui na Europa já há 8 anos, eu morei 6 meses em Berlim, e em julho de 2014 eu vim aqui para a Espanha, Madrid, desde então aí quase 7 anos e quase 8, na verdade. Em julho eu faço aí 8 anos em Madrid. E aqui em Madrid já mudei de cidade de Madrid para Comenar, de Comenar para Alcalá. Então essa questão de mudança eu sei bem como que é, né? De país com certeza é mais.
É. complicado ainda, é um desafio, mas isso. E hoje nós vamos conhecer a história da Priscila, eu deixo ela agora se apresentar e vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dela. Eu sei um pouquinho. Bom, eu queria agradecer antes de tudo, né, pelo convite. É uma honra para mim participar desse projeto. Uhum, É, vi algumas lives, né, de algumas experiências, e cada experiência tem a uhum, sua riqueza, né? Cada experiência tem as sim, suas diferenças. E o que eu acho muito importante nesse processo todo é que, às vezes, a gente, contando a experiência, quer lançar em cima do outro, né, o que nós passamos. uhum, E, às vezes, cada um tem o seu, né? Cada um tem claro. sua visão de mundo. E o que a gente fala Uhum, aqui nada mais é para alertar, para que não cometam uhum, os mesmos erros, para que exato, saibam por onde ir e não exato. lançar palavras de desânimo ou você não vai conseguir, é muito difícil. Porque se tem uma coisa Exato. que eu não gosto assim no meio dos brasileiros que migram É, não vai não porque é difícil, não faz isso não porque não é, dá certo. é. Eu falo assim, cada um tem uma maneira de ver as situações que eu não posso dizer para uma pessoa assim, ó, você não vai não, que você vai demorar 6 anos para ter documento. Tem pessoas que vêm É. e tem com um, né? A gente não Claro, sabe. Mas assim, claro. que bom que você teve essa iniciativa de apresentar, né, várias histórias para as pessoas que ainda não Uhum, saíram do Brasil e que desejam sair. É um prazer para mim. claro. Claro, e é uma maneira das pessoas verem que eu também não gosto muito de ver os brasileiros falando isso, não, porque quem somos nós, né? Eu sempre comento isso, quem somos nós para impedir o sonho das outras pessoas? Quando você fala que tá difícil, quando é impossível, que não tem trabalho, você tá dizendo que o sonho da pessoa não pode ser realizado. Quem sou eu para falar isso? Você pode sim falar a realidade, ó, nesse momento está acontecendo isso, isso, Exato. isso, isso. Se você se planejar, você pode vir. Se você quer vir na louca, já sabe o que vai passar e você tem que estar preparado emocionalmente para arcar com isso. É um problema que já foi avisado. Mas dizer que não, e aí pessoas desistirem, sabe quem somos nós? Não, por isso as lives, porque eu sou a É, primeira a incentivar, é possível. Se eu vim, qualquer outra pessoa vem. Se eu vim sem dinheiro, que todo mundo sabe, quem acompanhou aí sabe a minha história, de 150 euros, que eu vim para cá e sem casa para morar, e hoje eu tenho minha casa, tenho meu apartamento, então, sabe, é possível, claro que é possível. Então, isso. E você, Priscila, como é que esse processo de você morar, né, fora, você tinha um sonho quando era criança de morar fora? Ou foi uma oportunidade? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. eu nunca pensei em morar fora. Olha Nunca. só, Eu nunca sonhei em morar fora, nunca. olha só. Eu vivia com meus avós, né? Meus pais são separados desde que eu tinha 5 anos de idade. E na época, antes de eu vir para Espanha, de eu ir, Uhum. né? Porque eu já não tô aí. Eu trabalhava numa farmácia e estava estudando para entrar na faculdade. Estava fazendo um cursinho. Uhum, uhum, E, e aí a minha mãe veio em 2014, 2015, 2014, final de 2014. E eu fiquei. uhum, E ela falou, não, vem pra cá também. E daí foi quando eu, eu saí. Assim, não esperei, ela já estava aqui. Eu digo assim, a minha história, para você ver, a minha história foi mais fácil se a gente uhum, colocar, se a gente comparar. Porque quando eu vim, a minha uhum. mãe já estava. Eu cheguei com Claro. 18 anos. É, na verdade, eu não enfrentei, né? De desmatar, de trabalhar, de morrer, de morar sozinha. Uhum, Esse tipo de uhum, sofrimento eu não tive. Eu uhum. tive outros, né? Sim, Não deixa também de ser um sofrimento. claro. É, e quando eu cheguei, ela já tinha uma casa, ela já tinha uma casa, não, ela morava num quarto, e eu fui morar junto Uhum, com ela. Então, assim, todo esse trabalho, na verdade, né, de ficar sozinha e de, né, enfrentar muitas coisas, quem enfrentou foi ela. foi a E sua minha mãe. tia também, porque a minha tia também já estava aí. Então, Uhum, eu uhum, cheguei já com um colchão para assim, deitar. Ela já tinha montado essa dificuldade de um imigrante chegar, ela já tinha uhum, enfrentado. uhum.
Mas eu tinha 18 anos e eu Sim. tava naquela fase, eu tinha recém passado uma transformação na minha vida, porque era uma pessoa que eu não tinha Uhum. amigos. Eu não tinha amigos, eu Uhum. com 18, 17, 16 anos, eu entrava para dentro do meu quarto e começava a chorar. E eu falava assim, meu Deus, Nossa. eu preciso ter amigos, eu preciso ter amigos. Uhum. E finalzinho de 17 para fazer 18, eu fiz um monte de amigo. Assim, Deus me permitiu ter amigos. Uhum. E a Uhum. igreja que eu ia, eu cumprimentava do mais velho até o mais novo, porque eu Uhum. aprendi a ser amiga, entendeu? E Sim, foi sim. justo aí que eu fui arrancada. Aí eu voltei de novo para minha solidão, que era assim, amigos. Uhum. E foi um Uhum. processo muito difícil, porque eu fiquei um ano, basicamente, Nádia, dentro do meu quarto chorando. Um ano. Nossa. Um ano. Eu já tinha casa, minha mãe trabalhava Uhum. muito, eu não queria trabalhar, porque eu não, eu Uhum. fiquei, eu entrei em depressão, eu só queria chorar. Eu só chorava Sim. e querendo ir embora, minha mãe não queria deixar eu voltar, e eu chorando, chorando e querendo ir embora, Que e interessante. foi bem complicado no começo, né? Até que Uhum. eu, né, se você se abre para conhecer novas pessoas, você se abre para aquilo, né? Para aquilo que tá Para ali. integração, né? Você Para se. integração que é Você, normal, né? De você exatamente, chegar a um lugar. exatamente. E foi bem difícil no começo por causa disso. Mas depois eu já arrumei trabalho, depois aí eu já fiz Uhum. amigos, e aí foi. Aí fui eu, né? Aí eu fui viver a vida, a minha Uhum. vida. Uhum. Mas no Uhum. começo eu não foi essa a minha dificuldade, né? Uhum. Mas isso você pensa que foi por causa do idioma ou porque você. O que que Não, hoje você olhando assim, o que que você pensa que. Não sei se não, você não, pode falar. não foi por causa do idioma. Bom, o idioma foi um problema também, né? Mas não foi por causa do Uhum. idioma, foi justamente por causa desse detalhe que eu acabei de falar pra você. Porque eu Hum, queria ter amigos e quando eu amigos. tive, eu perdi. Então aquilo Aí pra te deu mim um baque. foi muito difícil. Depois, depois de algum tempo, eu aprendi, né? A gente Uhum. aprende. Uhum. Mas naquele exato momento eu não soube lidar com aquilo. Claro, com E 18 anos. O quanto que é importante, né? Às vezes, se você tivesse alguém, por mais que você tinha sua mãe e sua tia, mas se você tivesse tido alguém que conversasse e falar, não, é normal você passar por isso, que é normal, né? Toda mudança tem um processo de readaptação no lugar que nós estamos. Eu estou nesse processo aqui em Alcalá de Heráis, então é normal. É normal só você não que conhecer pra uma ninguém, menina de 18 anos, né? Porque claro, 18 anos é um bebê, né? Pra, claro. aqui, depois que a gente tá fora. No Brasil, 18 anos Uhum. é uma pessoa já hecha e derecha, né? Como fala na Espanha. Sim, Aqui, sim, 18 sim. anos ainda é um bebê. Mas mesmo assim, Uhum. depois de muito tempo, eu tive que sair, eu tive que emigrar outra vez. Eu tive que sair da Uhum. Espanha e vir para cá. Era Uhum. outra situação. Tá. Eu já era mãe de 3 filhos. Foi muito Uhum. difícil também. Uhum. Só que eu já cheguei aqui assim, ó. Meu Deus, eu não posso ficar um ano dentro do meu quarto chorando de novo. Sim. Eu não posso fazer isso. Eu fiquei um mês muito ruim mesmo. E foi quando eu comecei a fazer as caminhadas. E Uhum. esse foi o meu método para eu não, para eu aprender, para eu conseguir Uhum. viver em paz aqui nesse lugar. Foi Uhum. fazendo algo novo. Sim. Cada mudança que a gente faz, cada passo que a gente dá Uhum. e que exige uma mudança, a gente tem que ter uma mente preparada para receber aquilo Sim. que é bom e aquilo que é mal. Porque vai Exato. vir ambas coisas. Sim. Só que às Sim. vezes a gente tá tão assim, né, submergido naquela situação de ai, arrancaram tudo que eu tinha, ai, né, como a gente Uhum. estava falando agora, eu estava acostumado com Uhum. tudo isso e me tiraram isso. E a Uhum. gente deixa de ver o lado bom. A Claro. gente só pensa naquilo que a gente tinha e que já não tem mais. E isso Claro. é algo que prejudica, né, a nossa, Sim. a nossa
Como é que fala? O nosso Adaptação. desenvolvimento, né? A A nossa adaptação adaptação. é o famoso, né? Eu falo o famoso cortar ponte. É necessário. Se você Exato. quer, dentro de uma mudança geográfica, seja de cidade ou de país, é necessário quebrar ponte, porque aí não tem volta. E o quebrar ponte não é você ficar. Porque é bom lembrar das experiências que a gente teve no lugar que a gente estava, seja no Brasil, seja eu da Alemanha. É que eu não tive problema nenhum de adaptação em nenhum lugar. É incrível. Como eu não tive nenhum, é como se eu Mas, sempre vivesse no lugar. mas você Aqui também. eu não estou tendo problema, mas eu não sinto como, sabe, é normal, eu estou sentindo Mas normal. eu creio, Nádia, que também a gente tem que olhar também para o temperamento e o estilo da Claro, pessoa. Porque você, como a gente claro. estava falando, você é líder nata. Talvez para Uhum, você não seja tão difícil, porque você não é muito de relacionamentos, assim, é, como o sanguíneo, por exemplo, que sou eu. Eu uhum, sou muito de pessoa, de relacionamento, de estar conversando. Então, quando arranca isso de uhum, mim, arranca uhum. algo bem grande. Você entendeu? Claro, Para um melancólico, por exemplo, não. Por quê? Porque ele não é sociável, ele gosta de estar sozinho claro, dentro do quarto. Então, para ele vai dar absolutamente igual se ele está claro, trancado ou não. Então, acho claro. que depende muito também nesse ponto, esse lado, porque meu marido Uhum, também é um colérico nato. O uhum. bichão tá aqui, entendeu? Tá nem aí, sabe? Tá nem aí, entre aspas, né? Sim, Mas sim, a gente sofre, só que é só, diferente. é exatamente, exatamente. Todos sofremos, cada um de uma Sim, forma, né? Mas sim, existem alguns que levam mais fácil essa adaptação. sim. Eu ia falar, E você, eu sim, ia, antes de você falar, você falando sobre isso, né, questão, não esquece do que você vai falar, não. vou O colocar quanto que é aqui. importante isso das emoções, porque se você não está preparado para mudar, às vezes é melhor você colocar um freio de mão, esperar um pouco mais antes de tomar a decisão de mudar. No caso, né, que você vai contar, eu sei que no seu caso talvez não dava para você fazer isso, mas tem muita gente que tem essa opção de falar assim, não, não é tempo de eu fazer isso. Até eu comentando com uma pessoa esses dias e estava em dúvida se viajava ou não. E ela, aí eu pedi para ela fazer a lista, né, de vantagens e desvantagens. Que a melhor forma de você decidir uma coisa é você olhar os dois lados e falar, é melhor eu ficar, é melhor eu ir, o porquê, e aí você toma uma decisão. Então, porque isso você tomou uma decisão não pelas emoções, em si com a razão. Não, é melhor eu ficar, é melhor eu ir, porque depois é isso que vai te definir se você tomou a decisão certa ou não. E quando vier essas pressões que vão vir, que é normal do processo de transição, né, de É, adaptação, você vai falar, não, eu tomei uma decisão na razão, sabendo quais eram as consequências e tudo mais, né? Então, por isso que é importante a questão das emoções estar bem claras, bem definidas. as emoções, elas mandam em quase tudo, né, Nádia? Se você tá com as suas É. emoções lá no fundo do poço, a sua vida tá no fundo do poço. Não é verdade? Uhum. Então, eu acho que Sim. esse lado aí da gente se conhecer, de conhecer como é a nossa maneira de pensar, como é a nossa maneira de agir, como Uhum. atuar, né? Por exemplo, às Uhum. vezes tem pessoas que são muito negativas e chega aqui com muita Uhum. vontade, só que as coisas não são tão fáceis, né? Sim. Embora eu cheguei com 18, tá? Minha mãe estava aqui, minha tia estava aqui, mas eu tinha que trabalhar e eu trabalhei de tudo, trabalhei em Claro. restaurante, trabalhei de limpeza, trabalhei de tudo. É, Uhum. então, e tem pessoas que não estão não são abertas, né, para esses tipos de Sim. trabalho, né? Então, assim, eu Sim. chego com muita boa vontade, só que eu nunca Uhum. lavei um vaso no Brasil, mas eu chego lá, Uhum. um vaso, isso aqui não é para mim, não, né? Claro. Tem que estar aberto, né? Se você quer mudar de país, mudar de vida, tem o bônus e o ônus, né? Tem que ver esses dois lados. Claro. Claro. E não porque nós não estamos de nenhuma maneira menosprezando serviço de empregada doméstica, Não. não é isso. Mas é um processo, gente. E claro, ninguém vem para a Europa, eu vou para a Europa e vou trabalhar de empregada doméstica. Esse é meu sonho. Eu penso, na minha inocência, no meu inocente pensamento, que ninguém pensa isso.
né? Eu penso que cada um quer crescer profissionalmente. E dentro da minha trajetória profissional, eu sempre falei, eu vou chegar, vou conseguir trabalho de interna, porque dá mais segurança, porque eu moro no lugar, não preciso me preocupar com algumas coisas. E a partir de um tempo eu começo a trabalhar. De interna, gente, é que mora no lugar, tá? Você cuida ou limpa a casa e você mora no lugar. E quem faz o empregada doméstica externa é que só vai por horas. Então eu passei pelo processo até chegar no momento que eu tinha as documentações e aí uma empresa me contratou e desde então eu trabalho em empresas. Então foi o meu processo. Só que eu vejo, e eu já ajudei muita gente tentando de alguma maneira aí, ajudar a pessoa a entender que é um processo. Se você está 10 anos no lugar onde você está, é uma opção, cada um faz o que quer na vida, mas se você está 10 anos, se você já tem documento, às vezes já tem nacionalidade, está 10 anos trabalhando como empregada e nunca buscou se aperfeiçoar em algo ou realizar um sonho, começa a pensar se realmente por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque é só o dinheiro, sabe? Eu não acredito que o dinheiro tem que definir a nossa vida. São tantas coisas mais, né? E também, só assim, voltando um pouquinho do que a gente já tinha falado, Uhum. eu cheguei, tá? Eu cheguei, fui trabalhar de empregada doméstica, trabalhar em restaurante, e aí todo mundo que tá no Brasil fala, eu vou pra lá, você vai trabalhar disso, de empregada doméstica e de restaurante. Não! Eu conheço pessoas que chegou e não trabalham, nunca trabalhou de limpeza, né? Só assim, dando essa pincelada. Mas falando sobre a ponte, que você falou que a gente precisa quebrar, né, a ponte. Outro dia eu tava compartilhando com um dos meus stories aquele filme, não sei se você chegou a ver, o Divertidamente. Você já viu esse filme? É de criança, Não. é infantil. Vou buscar. É de uma menininha, fala exatamente isso. Bom, eu entendi assim, né? A gente vê umas coisas, cada um entende de uma forma, né? Mas eu entendi assim, Sim. porque justamente foi o que eu estava passando. E aquele filme Deus usou para falar comigo. Foi impressionante. Eu tava aqui em Londres, né, assim, debatendo, né? Porque aqui o clima é difícil, chove muito, o inglês é mais complicado do que o espanhol, né? Os brasileiros, aqui a comunidade brasileira também é mais complicada, é mais separada, é mais turbulenta, né? Vou dizer assim, em relação aqui da comunidade Já brasileira. ouvi falar mesmo. Já ouvi falar também. É totalmente diferente da Espanha. Totalmente diferente, assim, mas totalmente. Então, assim, pra mim, eu tava assim, com aquele pezinho lá na Espanha, sabe? Querendo voltar, aquela coisa assim, não gosto daqui, eu não quero. Embora eu já tava bem, assim, né? Bem assim, acostumei com a comida, fazendo meus exercícios, mudei. Depois eu quero falar sobre isso, me lembre de falar sobre os hábitos quando a gente muda quando a gente muda nosso ambiente. Então, assim, querendo voltar a ficar, presa, né, naquilo tudo, naquela vida que eu tinha. E eu vi aquele filme com meu filho. Aí aquela menininha que muda de cidade. Só que dentro da cabeça dela existe a raiva, existem as emoções. Felicidade, a raiva, o medo, a timidez. Eram 5. Agora eu não sei se era essa ordem. Eu só sei que o filme é eles atuando dentro da cabecinha dela, as emoções, entendeu? Acho que Então, eu já vi algum spoiler, alguma é coisa ótimo. assim. Aí tem a memória a largo prazo, tem a curto prazo, tem Que tudo. legal. Tudo que acontece na sua cabeça. Aí quando ela tá bem, toma um mando, a raiva toma um mando. Quando ela tá feliz, a felicidade toma um mando. É assim, entendeu? E chega um exato um momento onde ela não consegue todas as memórias dela era ligada por uma ponte que ia dar numa ilha. Você entendeu? Então, ao centro de mando tinha pontes que davam em ilhas. E essas ilhas era a ilha da amizade, a ilha do jockey que ela jogava, que era um jogo, a ilha das lembranças que ela tinha. Você entendeu? Então, todas essas pontes estavam ligadas àquelas lembranças. E acontece que quando ela chegou lá, ela não tinha nem nada que fazia ela acessar essa ponte. Você entendeu? É muito interessante. Olha só. Claro. E aí, como ela não tinha nada que fazia ela acessar aquelas pontes foram derrubando.
foram Uhum. caindo. Aí caiu a ponte da amizade, porque ela já não se relacionava com as amigas como antes. A ponte da amizade Uhum. caía. Aí ela, a ponte do jockey que ela jogava caía. Por quê? Porque ela não se adaptava com as novas jogadoras. Caía as pontes. Nossa. Então, todas as lembranças que ela tinha eram Uhum. derrubadas. Quando eu vi aquele filme, eu falei, meu Deus! E aí, ela começou, depois que ela aceitou o lugar que ela tinha que viver, ela começou a construir outras Outras memórias, pontes. outras Claro. pontes, entendeu? E aí eu falei, poxa vida, eu preciso destruir pontes. Eu preciso Uhum. destruir minha ponte daquilo. Aí eu fui colocando as pontes que eu tinha, né? Da, lá em Madrid, eu andava de carro pra cima e pra baixo. Aqui não. Uhum. Aqui eu Uhum. não ando, aqui eu não tenho. Aqui a gente não tem carro. E eu não pretendo ter carro aqui. É, Uhum. lá eu tinha carro, eu fazia tudo de carro. Aí aqui eu ficava, nossa, Sim. Deus. Lá não tinha que pegar chuva, lá não tinha que fazer não sei o que, lá não tinha... Você entendeu? Então eu tive Sim. que quebrar essas pontes, essas memórias, Claro. essas coisas, eu digo, na minha vida aqui agora. Então eu vou ter que me adaptar ao que eu tenho aqui. E é isso que às Uhum. vezes a gente, quando a gente migra, a gente não quer fazer, é quebrar essas pontes, Exato. não esquecer, mas assim, Claro. acesso a elas. Quando você tem acesso a elas, é você tá sofrendo. Você Sim. sofre, porque você fica lembrando Sim. daquilo todo momento. Você fala, eu Claro. tinha aquilo e agora eu não tenho. Entendeu? Aquele É. negócio e agora eu tô assim. E quando você fala, não, eu vou construir outras coisas. Eu vou construir Uhum. outros recordes. Eu vou construir outra história. É mais fácil. Claro. A gente deixa de sofrer. Vamos sofrer, claro, eternamente, porque, né? Uhum. 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 A vida de É imigrante é a você estar em vida. vários É a lugares. vida. É. Sim. Mas você vai sofrer crescendo. Sim. Crescendo. Não se lamentando todo o tempo e né, Claro. naquele sofrimento diário. Claro. E você falando isso das pontes, né, me veio a questão no nosso cérebro, os neurônios, aí falando um pouco de ciência, os neurônios, quando você começa a fazer alguma coisa nova, depois você vai falar sobre os hábitos, são criadas novas conexões nos neurônios. E algumas são destruídas. Então, tem muito a ver com isso também, né? Os neurônios sendo criados e outros Exato. sendo. Porque nossas células todos os dias morrem e nascem muitas, então é normal isso. Então, É, isso é muito legal de ter claro, né, nesse processo de mudança, que não é só simplesmente. Eu penso que poucas pessoas pensam nesse processo de mudança. Ah, vou chegar no país, vou lá, vou ganhar dinheiro, vai ser tudo fácil. Aí chega aqui, infelizmente, sim, tem o processo de solidão, que tem. tem. E você tem que estar, não se acostumar, mas você tem que saber como centrar a sua cabeça e falar, não, faz parte de um processo e seguir a vida, seguir o planejamento, né? Eu creio muito que é importante você ter o planejamento daquilo que você tem que fazer. Senão você não chega. Se eu não planejar as coisas da minha vida, eu vou ficar louca. Eu vou sentar ali no sofá, vou ficar vendo TV e a vida vai passando. Isso não é vida. Assistir a É, TV ali é para descansar a cabeça só. Não é o, para pro, outra coisa. o problema é que a maioria das pessoas não tem planejamento, né, Nádia? É, A é. maioria das pessoas não tem, assim. E eu vou falar uma coisa pra você que eu também não tinha. As pessoas falavam pra mim Uhum, assim: o que você quer fazer? Como você se vê daqui a 5 anos? Eu digo: meu Deus, eu não me vejo nem daqui dois meses. Como eu vou me ver daqui a 5 anos? uhum, Eu não me via. Eu não me via. uhum. E eu comecei a ver isso depois que eu cheguei aqui. Eu te falei que aqui, Londres, pra mim, foi o pior e o melhor lugar. Porque Claro, olha só. aqui, a minha vida mudou completamente a maneira como eu vejo o futuro. Uhum, uhum. Você Que entendeu? ótimo isso, então. Eu entendi assim que eu posso criar. É uma coisa assim, às vezes a gente vê as pessoas falando, você pode criar o seu futuro. Aí você fala, nossa, mas como que eu posso criar meu futuro? E quando a gente fala assim, quando você planeja, quando você fala assim, ó, como que você se vê daqui 2 meses? Como você se vê daqui Uhum, 1 ano? Daqui 5 anos? uhum, Isso é uma maneira de uhum. você criar o seu futuro. Aí Exato. as pessoas falam assim, mas eu não sou Deus, né? Para criar o meu futuro. Eu não sou Deus porque Deus sabe todas as... Deus já sabe todas as coisas. Porque eu falava isso. Deus já sabe todas as coisas. Só que foi uma pergunta, sabe? Eu fiz essa pergunta pra mim, Nádia. Eu falei assim, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu tô assim agora? Você já sabe Uhum. isso aí. Ele queria que eu tivesse desse jeito? Ele não queria que eu tivesse desse jeito, não.
Eu tenho certeza, isso foi coisa minha mesmo. E aí eu falei, Uhum, poxa, Deus é Deus, ele tá no céu, ele é soberano, ele manda em tudo. Só que a minha parte, queridos, eu vou ter que fazer. uhum, A minha uhum. parte, ele não vai fazer por mim. Isso é uma coisa Claro. que a gente escuta, É. mas a gente não entende. E A não gente não pratica, né? entende. Não, a gente não entende. Daí a gente fica patinando. E eu vou falar uma coisa, aqui fora ou no Brasil, Uhum, uhum. uma pessoa que É não porque tem não é o planejamento, mudar, né? pessoa que não É, tem não é o planejamento no mudar. Brasil e não, ela vai vir pra cá e não, pode acontecer o que aconteceu comigo, né? Pode acontecer Uhum, esse milagre aí de Deus, essa transformação. Mas uhum. a gente sabe que a maioria não é assim. Mas é que talvez você também teve, né? Eu não sei se os ingleses são muito metódicos, creio que sim. Talvez a influência do lugar por eles serem assim também te influenciou por eles serem muito regrados. Será que não? Não sei, né? Também não posso dizer, porque o ambiente ele manda em tudo, né? O ambiente Sim, sim, ele comanda a nossa vida. É, sim. então, eu não sei, pode ser, mas eu não vou dizer que Uhum, eu não vou claro, dizer que porque eu não convivo com ingleses. Eu vejo ingleses claro. quando eu vou na escola dos meus filhos, converso com eles. Quando eu vou no mercado, eu tenho que falar alguma coisa assim, Uhum, pouco, né? Mas eu ainda falo. Assim, não tenho essa cercania assim com eles, né? Mas o uhum. país em si funciona de outra forma e também influencia Hum, na gente também. claro, sim. E o que que eu ia falar? Nessa semana eu fiz uma live, depois quem quiser assistir lá o episódio 7 eu falei justamente você falando sobre isso do poder, né, do que a gente fala, do planejar, e falei justamente isso de Deus, né? Quando Deus ele criou a Terra, lá no capítulo 1 ele simplesmente falava. E aí eu até dei um exemplo na live que assim, Deus ele está aqui na eternidade e a Terra está aqui. Então ele falava aqui na eternidade, haja luz aqui e começou a aparecer luz aqui. Que haja sol, aí começou a ter o sol, sabe? Então, e o mais fantástico isso que me trouxe muita revelação disso, é que quando Deus criou o homem, né, eu falo, tenho muito claro isso, que Deus ele não criou a humanidade na Terra, ele criou aqui na eternidade. Lá no, se ler lá o capítulo 1, vocês vão ver que não. Aqui ele criou, e quando na Terra ele veio e fez o homem com as mãos dele, né? Então ele saiu da eternidade, ele é um todo, mas saiu da eternidade e veio aqui. Então, quando ele disse para fazer o homem, nós estávamos na eternidade, ou seja, aquilo que ele falasse, aquilo que todas as vezes que ele declarava, né, isso serve para nós também podemos fazer. Então, quando nós colocamos o planejamento, falou assim, vai acontecer. Eu declarei que eu ia comprar meu apartamento e eu comprei no ano passado. E agora eu tenho declarado, eu vou ser multimilionária e eu vou ser sem prejudicar ninguém, é você. Estou deixando aqui registrado porque é você. Porque tem muitos projetos que é para ajudar as pessoas e vai precisar de dinheiro, não é por causa de mim. Eu posso ficar tranquilamente, não ajudar ninguém, ficar aqui e ninguém ficar sabendo da minha vida. Mas porque eu creio que tem pessoas que precisam ter a vida transformada também, né? E eu creio que, de alguma maneira, Deus também está te usando aí com a sua experiência que você está passando em Londres, de ajudar tantas outras pessoas também, né? Daqui a pouco você vai comentar sobre o seu, o seu projeto, né, do 1%. E só para voltar um pouquinho lá na pergunta, foi a primeira vez que você viajou para fora do país, quando você veio aqui para a Espanha, lá com 18 anos? Foi, foi. Nunca tinha saído do Brasil, nunca, nunca. E, É, e como é que foi? foi assim, foi muito. É aquela coisa, né? Eu voltava a ver minha mãe, já tinha quase 2 anos que eu não a via. Uhum, Então eu tava bem assim, feliz, né? Na verdade, eu quis uhum, ir. ah, Eu dei aquele uhum, baque quando eu cheguei no uhum, aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu vi aquelas pessoas falando aquela língua que eu não entendia. Eu falei, meu Deus, onde eu fui parar? Daí só choro. Só eu fiquei feliz assim porque uhum, eu vi minha mãe, abracei minha mãe, mas depois só foi lágrima uhum, abaixo. Eu vou importante uhum, dizer aqui uma coisa. Agora eu imigrei e tenho 3 filhos. Uma bebê, um de uhum, 13 e o outro de 9. O de 13
foi na escola, tem alguns amigos que falam espanhol, português, ele entende, ele consegue, né, conviver com eles. Uhum. Só que na Uhum. escola do meu filho, do meio, não tem ninguém que fala em português nem espanhol. Então, Uhum. ele fala assim, ó, não gosto dessa escola, não gosto desse idioma, Nossa. odeio esse lugar, quero voltar para a Espanha. Todas essas Uhum. palavras atrasam a Sim. sua vida, a sua adaptação, atrasa você. Porque ele, hoje, depois de um ano, né, que a gente está aqui, Uhum. é nítido ver o progresso do maior quando pequeno. Com Porque o ele. pequeno, não se permitiu. Ele não se Uhum. permitiu gostar daqui, mesmo pela circunstância que ele estava vivendo, né? E eu, Uhum. né, entendi um dia que ele chorava, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ir para essa escola. E se arrastava. Pelo Uhum. amor de Deus. Foi assim, foi um sofrimento muito grande pra mim. Eu entendi a minha mãe. Quando, Claro, com 18 anos, eu tava na mesma situação. E eu falava, claro. filho. Então, tentei fazer assim, bem maleável a rotina dele da escola, para não ser tão pesada, para Claro. ele ficar bem, não ser aquela rotina aquela rotina como ele tinha na Espanha, que era, né, na Espanha são mais horas de aula, aí chega em casa tinha que fazer aquele tanto Uhum. de tarefa. Aqui não é assim. Então, Uhum. eu tentei suavizar um pouco a rotina dele. E aconteceu com isso comigo quando eu tinha 18 anos. Eu não queria, eu Olha falava, eu só. odeio Espanha, eu não gosto dessa comida, Uhum. eu odeio ficar aqui. E isso são palavras que bloqueiam a sua mente e você não consegue Claro. ver outras coisas. Você fica ali, ó, naquele mundinho, remoendo aquelas coisas e não progride. E como que você está fazendo isso com seu filho? Porque, claro, você tinha 18 anos, talvez era um pouco mais fácil. Mas e com seu filho hoje? Como que você está lidando com tudo isso? Foi bem complicado pra mim, hein? Porque eu lembro, eu tinha que. É porque é difícil, porque depois de ser mãe, você tem que lidar com suas emoções e com as Uhum. emoções dos meninos, deles. Porque já, Sim, já não é só você que tá passando por um processo de claro. adaptação, é todo mundo. E eles Sim. dependem de você. Então, como que eu Uhum. vou ajudá-los se eu estou ruim? Porque era assim que eu estava, entendeu? Uhum. Uhum. Eu não queria, eu só chorava, eu ficava dentro do quarto, dentro do quarto, assim, na época eu tava com outro projeto, minha mãe morava comigo, ela veio comigo me ajudar. E eu digo assim, Nari, Uhum. Deus é muito bom comigo. É, eu, com os meus sofrimentos e com as minhas lutas, eu ainda tenho ajuda. Entendeu? A minha mãe sempre tá Sim, comigo, me ajudando, entendeu? sim, Eu ainda sou muito agradecida com Deus. Eu digo, Senhor, muito sim. obrigada. Muito obrigada, porque assim, eu sei que tem pessoas que não têm ajuda nenhuma. Uhum. Tem pessoas que não têm Sim, ajuda de nada, nenhuma. E eu digo, essas pessoas são campeonas, são, sim, são guerreiras, são batalhadoras, eu não sei se sim. eu, né? Deus sabe, Deus conhece a força de cada um, né? Talvez seja Uhum. também por isso, porque em todos esses meus processos, minha mãe estava junto comigo. E eu estava num projeto e ela ficava com os meninos enquanto eu desenvolvia esse projeto. Só que aí eu ficava dentro do Uhum. quarto, metida nesse projeto, eu não queria saber Claro. assim, sabe? Eu vi que eu estava entrando naquela coisinha de novo, de me resistir De autoproteção, né? Isso, exato. Daí eu peguei e falei, não, tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui, eu tenho 3 filhos, eu tenho que cuidar deles, eu não posso ficar. Foi aí que o 1% entrou na minha vida. Nesse momento meu de Uhum. adaptação. E, e com ele, é assim, falei com as professoras que ele não queria ir, porque ele tava muito difícil de adaptar. As professoras Uhum. começaram a me ajudar, deram assim mais tarefas dinâmicas para ele. Ele Uhum. comia na escola, do lanche da escola, né? E ele falou, mãe, eu não quero comer aquela comida. Eu digo, tá bom, meu filho, eu faço o lanche, você leva, você vai ficar melhor. Ele falou, vou, então Uhum. eu faço o lanche dele, leva pra escola. Quando Uhum. chega, eu não fico, né? Você tarefa, não sei o que. Gente, eu não faço isso. Primeiro que aqui o sistema é totalmente diferente, não tem Uhum. todas as tarefas é feito pela aplicação do telefone. Olha só, Sim, toda. Ele não carrega livro, papel, que nada. ótimo. Nada. Que ótimo isso, hein? É uma aplicação que eles colocam é uma aplicação da escola. Você entra Uhum. nessa aplicação e faz a tarefa do dia. Não Que tem, não tem, ótimo. Aí aqui você não tem que comprar livro, não tem que comprar caderno, não tem que comprar nada. Eu tive que comprar uniforme só. O resto eles dão tudo. Uhum.
E aí eu fiz isso. E agora ele tá melhorando. Daí ele tem amigos, né? Ele tem um amigo. Uhum, E esse amiguinho vem aqui em casa. Então, assim, tô uhum, fazendo isso pra ele se sentir mais, né? Pra ele se sentir mais claro, acolhido. E é diariamente, né? Isso é uma luta diária. claro. Até que ele fique mais acostumado, né? E se acostume É, com esse processo. Porque para uma criança não deve ser algo simples. Não vou dizer que é fácil, porque não é para ninguém, mas não deve ser tão simples para tem nós. para umas, né? É igual a gente estava É. falando. Acho que depende do perfil. De até as crianças, né? Já tem, né? Esse negócio, esse formado. É, para ele, para o maior foi tranquilo, mas para ele tava assim Uhum, uhum. mais complicado. Sim, por mais que a gente sabe, né? A questão do idioma, por exemplo, para ele é ótimo, porque ele vai falar 3 idiomas. Só que aí você vai falar isso para uma criança, Claro, e não sabe de nada. ele falava assim, eu sou o mais burro. Eu sou o mais burro da Hum, sala, porque eu não entendo nada que eles falam. Eu falei, meu filho, você entende, você vai entender um terceiro idioma. Você sim, entende e fala português e espanhol. E agora a sua cabecinha trabalha mais do que a deles, porque você tem que aprender outro, um terceiro. Eles só falam um. Você tá falando três, sim, você vai falar três. Aí eu comecei a buzinar isso na cabeça dele todo dia. Uma claro, coisa eu aprendi é que a repetição é a mãe da didática. E aí eu, ó, sim, na cabeça dele todo dia, filho, você é muito inteligente, eu 3 idiomas, você vai sim. falar três. Acho que ele tá já acreditando, assim, um pouco nessa história. Que Porque, ótimo. é, é, É que isso é verdade, não tem como ele fugir disso. Mas, claro, como é que fazer eles entenderem que eles não se. É que eu creio que né, para as crianças na cabeça deles dá uma sensação de inferioridade, né? Chegar num lugar, não conhecer sim, ninguém, dá essa sensação. sim. E ele também é um menino que ele gosta muito de ser querido, de Hum, ser. Ele gosta muito de ser recebido, sabe? uhum, A linguagem de amor dele é assim, sabe? Ele sei, o toque, é bem sinestésico. isso. Então, assim, quando ele não tem isso pra ele, ele não teve isso, quando ele chegou, ninguém queria conversar com ele, não entendia ninguém, ninguém falava nada pra ele. Ele ficou, coitado, desesperado. Aí, agora, Claro. nas escolas, na hora do recreio, né, os meninos já estão acostumados com ele, fala, David, vamos arrugar. E ele ganha as partidas, porque ele corre muito. Aí ele fala, mãe, Uhum. todo mundo vem falar, David, não sei o quê. E eu me sinto tão bien. Que ótimo isso. Es el mejor día de mi vida, ele fala. Aham, E aham. aí, e tá sendo assim, dia após dia, tá melhorando Aham. as coisas. E esse seu processo, né? Como é que foi? Você foi para aí, para Londres, e como é que foi entrar a rotina que você ia comentar do seu processo aí do 1%? É um projeto super legal que a Priscila tem. Super indico para vocês seguirem isso. Eu preciso seguir em uma determinada área que você já sabe qual é. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e mudar isso, mas eu chego lá. Vai. Então, agora Eu vou chegar lá. vou falar igual você falou. Se eu cheguei, qualquer um chega. Então, eu vou chegar também. Partiu daí, né? Partiu desse momento. Inclusive, que é a responsável por toda essa mudança acabou de chegar na live, a Mari. A Mari. Foi no momento que eu estava desenvolvendo esse projeto, lembra que eu falei aqui? E Uhum, uhum, aí eu falei assim, gente, peraí. Porque esse projeto era voltado para uhum, mães, uhum. para ajudar a mães, né, desenvolver o potencial, e blá, blá, blá. E eu falei, gente, isso é uma farsa, eu não posso fazer isso. Porque assim, eu não posso ensinar alguém a fazer algo que eu não faço. Porque se eu Uhum, tenho que fazer isso, eu não faço. Assim, sinceramente, eu não faço. Eu digo, eu falar para alguém fazer uma coisa que eu não tô fazendo, como? Com que autoridade eu vou fazer isso? Aí eu uhum, cheguei e falei, uhum, gente, eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse perfil ainda. Minha vida tá uma bagunça. Eu não tenho aqui na minha cabeça, tá tudo misturado aqui. Eu não uhum. tenho planejamento, eu não faço nada. Eu contei minha vida inteira. Aí a Mari, né, pegou a chinela dela, porque ela tem uma chinela desse tamanho. Se alguém quiser precisar de ajuda também desse lado aí, ela é especialista em mães, tá? Em criar filhos. Se Uhum. alguém tiver aqui na live e precisar dessa ajuda. Então ela pegou a chinela desse tamanho dela e falou só assim pra mim assim, ó, ela gravou um vídeo de 3 minutos, 3, 4 minutos, eu lembro. Ela falou, Pri, é assim,
Tem muitas coisas que a gente já fala que sabe, mas a gente nunca coloca em prática. Mas por que você nunca coloca em Uhum. prática? Então, agora o que eu vou te falar, eu vou te pedir tudo que você sabe, você pega, joga no lixo, entendeu? Tudo que você acha que sabe. Uhum. Porque se tudo que você acha que sabe não mudou a sua vida, então é porque você não sabe. Uhum. Entendeu? Eu acho que eu sei isso de uma medida, por que você continua igual? Se você realmente Claro, soubesse, estaria fazendo, né? E claro. aí você vai pegar tudo isso e vai abrir o que eu vou te falar agora como se fosse novo. A vida, ela tem alguns pilares, né? E essa frase que ela fala, eu tenho muito gravado. A vida, ela tem alguns pilares. E esses pilares, eles precisam estar alinhados. A gente sabe que eles nunca vão estar, né, realmente Uhum. alinhados, assim, em ordem, né? Aquela coisa, assim, magnífica. Mas, quando Uhum. um pilar da sua vida tiver mais... você é igual um equilibrista, então você tem que estar equilibrando esses pratos da sua vida. Sim. Você tem que estar equilibrando esses pratos. Então, quando você vê que um tá parando de rodar, você tem que ir lá nele e rodar ele. Então, você tem que, na sua vida, você tem um Uhum. equilibrista. Uhum. É... Aí ela falou o nome dos pilares. E como é que você faz para manter esses pilares em equilíbrio? Você precisa dar apenas 1% cada dia. Pronto, você não precisa fazer mais nada. Assim, quando você É. dá, quando você atende esses pilares, a sua vida vai ficar mais, né? Vai ser mais fácil, você vai se organizar melhor. E aí ela, né, Uhum. falou o que ela tinha que falar naquele áudio. E aquele dia eu escutei aquele áudio. E uma coisa muito interessante, às vezes a gente não dá tempo da semente cair e brotar. Às vezes a gente escuta uma palavra, né? Uhum. E joga e não dá tempo, sai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, pedindo um monte de conselho para um monte Uhum. de gente. A gente não, né? Uhum. Então, eu falo assim, Sim. se você foi até alguém e alguém te deu um conselho, espera essa semente germinar, porque ela demora alguns Claro. dias você absorver aquela informação, né? Aí você Sim. ter entendimento. Então ela falou que para mim, e eu fiquei com aquele áudio. E aquele negócio foi remoendo dentro de mim, foi remoendo dentro de mim. E eu, né, saí para caminhar, coisa que eu não estava fazendo, já estava com 92 quilos. Tem até Uhum. algumas fotos no meu Instagram que eu coloquei. Eu não tava saindo pra caminhar, eu não saía de casa. Minha mãe falava assim, Pri, vai no mercado. Eu falava, mãe, não quero ir no mercado. Ela ia pra mim. Uhum. E aí eu abri a janela assim da minha filha, eu ia dar banho na minha filha, eu ia arejar o quarto e abrir a janela. Quando eu abri a janela, eu respirei ar puro. Menina, quando eu respirei, parece que eu tava morta. Foi Uhum. incrível aquele dia. E aquele ar entrou dentro do meu nariz. Falei, meu Deus, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo, senão eu vou Uhum. morrer. E aí eu, Claro. eu peguei e fui fazer, comecei a fazer caminhada todo dia um pouco. Todo dia, um pouquinho. No primeiro Uhum. dia, eu andava 15 minutos, no outro dia eu andava 20. Tinha dia que eu dava só a volta no quarteirão, mas eu sempre ia. E foi aí que eu comecei a falar da Uhum. voltinha no quarteirão, né? Você não quer fazer Sim. exercício, não quer ir pra academia? Dê uma volta no quarteirão. Comece dando uma volta no Sim. quarteirão. Sim. Porque se você não tem ânimo pra ficar 1 hora na academia, é mais fácil você ter ânimo pra dar uma voltinha no quarteirão. É mais fácil? Sim. Claro. É mais fácil. Só que a gente não quer, né? A gente não quer nada. A gente fala, uma voltinha no quarteirão não vai adiantar nada. E eu tô aqui, sou prova viu pra você que adianta. Uhum. Adianta. E foi aí que eu comecei, né? Dar assim 1% aqui, 1% ali, 1% aqui, 1% ali. E fui estudar sobre hábitos. E Uhum. tem tudo a ver. Porque, né, na Sim. construção de hábitos, não se constrói hábitos da noite pro dia. Hábitos se Não. constrói aos poucos, dando um pouquinho todos os Sim. dias, né? Tudo que a gente faz, tudo que nós estamos acostumados foi pela repetição de um largo tempo, Sim. né? Sim. Você não aprendeu a andar da noite pro dia? É. Você não tem o costume de escovar os dentes da noite pro dia? Você teve que aprender. Não. Tudo Sim. que você faz, a maioria das coisas que a gente faz é o quê? É hábitos. Dirigir. Sim. As pessoas não aprendem a dirigir da noite pro dia, é o quê? Repetição, até que você. Eu tô Uhum. até fabricando um post sobre isso. Porque quando você vai aprender a dirigir, né? Você sabe se você dirige? Ainda não. Não? Quero tirar a carta. Não, você vai tirar. Melhor coisa que vai fazer Vou, na sua vida. vou. Sim, Um quero tirar andar, né? de carro e moto. Um Quero andar. tirar de carro e moto. Muito bem, muito bem. Quando você vai aprender a dirigir, você tem aquele tanto de informação que você tem que fazer tudo Uhum. tudo na mesma hora.
Você tem que olhar a placa, você tem que dominar a embreagem, passar a marcha, o volante, Uhum. os carros que tá passando aqui, tudo. Você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir dirigir nunca, porque eu nunca vou Uhum. conseguir fazer. Você fica doido. Só que aí, depois de alguns meses, você tá lá, olhando no telefone, dirigindo ao mesmo tempo, comendo batata frita e cantando no volante. Como que aconteceu Uhum. isso? Como que aconteceu isso? Claro. Né? Você assimilou tudo aquilo, aquilo virou um hábito para você que você já Sim. é automático. Você não pensa para fazer aquilo, né? Sim. É isso que eu falo. Eu quero que a alimentação e os exercícios físicos eu não tenha que pensar para fazer. Eu não tenho que falar, porra, vou ter que fazer exercício hoje, que horror. Não, eu quero falar assim, ó, eu visto minha roupa porque já é um hábito para mim. Eu já vou comer Sim. algo saudável. Nossa, eu vou ter que comer, cara. Vou ter que comer salada porque eu tô fazendo regime. Eu não quero engordar. Não, eu vou comer salada. Porque é um hábito. Eu como salada. Sim. Sim. Você entendeu? Então, essa é a Uhum. minha Uhum. proposta. Eu estou nessa caminhada. Entendeu? Então, eu Uhum. estou nessa caminhada tentando explicar isso para as pessoas que não conseguem entender ainda, que sofrem. Porque talvez não conseguem ter uma vida como é que fala? Esportiva. Esportiva que Uhum. fala? É que Esportiva, sim. esportiva, né? Mas não que você tem que fazer com esporte, não. Se você tem um costume de caminhar todos os dias meia hora, já é um Uhum. benefício para sua saúde, né? Sim. 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 E se você é uma pessoa que não consome produtos enlatados, processados, você já muda a sua rotina. E o que eu falo Sim. é começar fazendo uma mudança. Dando uma voltinha Sim. no quarteirão, tirando um alimento. Porque é 1%, é um pouco. E esse mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, todos os dias, eu já quase perdi 12 quilos. 12 não, eu tenho que subir, eu tenho que me pesar, porque faz a última vez que eu me pesei foi em janeiro, não voltei a me pesar mais. Então eu tenho que voltar a me pesar pra Uhum. saber quantos quilos eu perdi. E se eu não tiver perdido, vou continuar igual. Vou continuar Claro, vai igual. continuar Fazer as com o pequenas hábito. mudanças que eu estou fazendo, por quê? Porque eu quero que se transforme em um hábito. E o Claro. hábito se transforma de um pouco todos os dias. E esse é o projeto, né? De... E é muito bom, né? E isso também do hábito, falando um pouco da mudança geográfica, né? Até mesmo antes da organização, né, da viagem e tudo mais, o quanto que é importante seguir esse 1%. Né? Com certeza você sabe que a maioria dos comentários eu não consigo, eu quero viajar, mas não tenho dinheiro. Mas aí a pessoa não. Eu sempre falo, você quer viajar? Você tem o sonho de morar fora? Tá bom. Daqui quanto tempo você vai? Daqui 1 ano? É daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Tá bom, é daqui 10 anos? Daqui 5? Começa a guardar R$ 10 ou 10 euros, né? Aqui para nós, ou 10 libras aí em Londres. Começa a guardar por mês. Vai chegar um momento que você vai ter os 10 mil reais, ou. Claro, não sei que com 10 mil reais daria para vir aqui e ter uma reserva, creio que não. Creio que precisaria de uns 30 mil pelo menos, mas começa a guardar. Dá para usar a mesma Mas, técnica, né? A mesma ferramenta mas para o mesmo. na verdade, esse 1% ele serve para todas essas áreas, né? Para todos esses Uhum, pilares. Eu falo mais sobre, né, o exercício físico, a alimentação, porque é o que eu estou uhum, vivendo agora. Você entendeu? uhum, Mas as técnicas uhum, são as mesmas. claro. É, e aí eu falo, né, de algum. Na verdade, eu tô começando a falar mais agora, porque agora que eu tô mais centrada nesse lance de hábitos. Mas existem umas fórmulas, né? Existem umas regrinhas que ajudam, Uhum, né, nesse processo. Fiz a jornada o ano passado também, e falamos sobre isso. uhum, Agora eu já fiz 3 jornadas de 21 dias, uhum, que para esse processo começar, né? Começar. uhum. Porque isso é aqui, né, Nádia? É a mente. É. Todas as vezes que eu me saboto, não é comendo o errado, não é deixando de caminhar. Todas as vezes que eu me saboto é quando eu penso que o que eu tô fazendo não vai dar resultado. Não, não Você entendeu? serve de nada, né? Não serve de nada. Essa é a verdadeira sabotagem. Não é quando eu como um chocolate, ou não é quando eu. Porque isso daí, eu como hoje, amanhã eu não como. Uhum, uhum, Comi 2 pedaços de chocolate, amanhã eu como só um. Isso se resolve. uhum. Agora, quando você come esses 2 chocolates, fala assim, pá, tá valendo de nada o que eu tô fazendo, vou me acabar de comer aqui mesmo. Aí isso acabou, você entendeu? E aí Claro. começa aqui.
Começa aqui, na mente. Sim, E sim. e a questão da mudança geográfica, uma das coisas que rege, né, o que desencadeia o hábito é o ambiente que Uhum. você vive, né? O Sim, ambiente que você vive, ele tá cheio de gatilhos. Ele tá sim, cheio de gatilhos. E esses gatilhos é o que faz você agir, é o que faz você atuar. Então, quando você sim, sai desse ambiente, vai para outro ambiente, acabou. Muitos gatilhos, né? sim, Tipo assim, sim, se no Brasil você é acostumado a comer aquele feijão, você não come outro feijão. Só que aí você vai no sim, mercado, todas as vezes tem aquele feijão. Você não deve comer aquele feijão, mas você tá habituado, você tem um hábito de comer aquele sim. feijão. Se você não comer aquele feijão, você vai passar mal. Quando você sai do Brasil, como é que você come aquele feijão? É, não como. Não Faz come, tempo que eu não como feijão. não come. Até tenho que comer. Não, não vou comer porque eu tô tomando aqueles multicentro, Aham. sabe? Que tem zinco, mas eu já senti. Teve um tempo que eu senti falta de ferro no corpo. Por não comer feijão, Feijão. não comer lentilha também. Faz falta, mas Faz falta. não acostuma, Não, acostuma. foi um exemplo que eu dei, né? Mas pode ser É. outras coisas, pode ser o chocolate preferido, pode ser qualquer coisa. Então, quando Uhum, você sai desse ambiente cheio de gatilhos, é uma uhum, oportunidade para você mudar os seus hábitos. Porque claro. você vai ter que fazer, se adaptar com outras coisas e desencadear outros gatilhos. Então, é, é nesse processo. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu Uhum, comigo. claro. Se a gente for não vamos aprofundar aqui, porque o tema nem é esse, né? Mas Uhum, falando, né, de ambiente, quando a gente sai do Brasil, aproveite, aproveite a sua uhum, mudança, aproveite o seu novo processo para começar a viver uhum, a vida que talvez você não consiga aí no Brasil, claro, né? Não somente de claro. dinheiro. Eu não digo somente dinheiro, porque eu vou te Sim, falar uma sim, coisa. sim. A prosperidade financeira, quando você sai do Brasil, ela demora um pouco a vir, né? Você não pode ficar pensando Uhum. nela em curto prazo. Porque, Não, na não. maioria dos casos, né? Tem pessoas que, É, né? Na maioria dos casos. Mas, enquanto a sua prosperidade financeira não chegar, você precisa pensar em outros tipos de prosperidade, né? sim, Porque sim, é prosperidade não é verdade. só dinheiro, né? Então, Uhum, uhum, a gente precisa pensar nisso também. Qual o ambiente que eu estou? Ah, meu ambiente claro. agora é disso e disso, isso. Ah, então eu vou aproveitar esse ambiente e começar a fazer coisas novas. Sim, Começar a agir de uma forma diferente. Até que se sim. transforme em um hábito. Se adaptar, né? Infelizmente, nós brasileiros somos muito resistentes a isso, né? É, A querer. A gente sempre quer colocar. Por isso que a gente vê tanto na internet falando que não vem, porque aqui tá difícil. Na verdade, entre linhas ali quer dizer, né, eu ainda não me adaptei ao lugar. Então é melhor que ninguém venha. Entre linhas, né? a gente também quer, a gente quer empurrar também a nossa cultura, né? A gente quer empurrar a nossa É, cultura a goela quer. abaixo das pessoas né? É, Né? É um é, churrascão com aquela fumaçona, né? Não é. interessa a hora do dia. Eles têm que entender. A gente gosta, a gente quer. Sim, Brasileiro é sim. brasileiro. Isso é, é tão complicado isso da mudança, né? De adaptação da mente, de você saber que tem coisas que. Claro, aqui tem vizinhos que fica, às vezes, fica tocando, né, à noite. E às vezes fica, oh, Jesus, não dá para fazer de dia, não? De dia eu não vou reclamar, mas tem que ser até as 5 da manhã, sendo que a lei é até meia-noite. Mas são E eu sei que já espanhóis? veio. Não. Não, acho que são de outro país. Não sei Ah, qual que é o país, não conheço. E logo são os de, sabe, de ah. cima de casa. Oh, Jesus. Só acho que não dá para ouvir tanto, mas tem dias que eles ligam o som tão alto que é ruim. É, Então, é, eu também eu acho que às vezes as pessoas falam assim, ah, a gente sofre muito preconceito, xenofobia, mas como que você está atuando no lugar onde você está, não é verdade? Será que você está claro, respeitando as normas do país? Será que você está respeitando a claro, cultura? Será? Ou você é um claro, inconsequente que sai fazendo coisas que não pode fazer? Né? claro. Esse negócio é muito. Sim, Tem casos e casos, sim, não é verdade? sim, sim.
E para você, durante todo esse processo, tanto mudando aqui para a Espanha, o quanto logo depois você indo aí para Londres, quais foram as suas dificuldades, as suas maiores dificuldades que você viu durante esse processo, que você já comentou algumas, e quais foram as suas maiores conquistas? Olha, aqui, vou falar daqui, tá? Vou falar Uhum, daqui de onde eu estou agora. Né? Vivi 15 anos na Espanha e tem um ano uhum. que eu tô aqui em Londres. Mas eu vou falar pra você que a pessoa que eu me tornei aqui em Londres é a pessoa que eu sempre quis ser. Olha que lindo. Sim, é a pessoa que eu sempre quis ser. E eu achei que eu nunca ia conseguir, sabe? Que lindo. Não que eu lutei muito pra não vir para o meu marido que queria já estar aqui já há muito tempo e eu não Uhum, queria. Na verdade, ele queria ir para os Estados Unidos. Eu nunca uhum, quis sair desse país. Eu começar todos esses processos de mudança de novo, mudar tudo de uhum, novo. Nunca, não vou, não vou. E fiquei batendo, 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 batendo. E quando a gente é casado, quando um vai para um lugar e o outro vai para o outro, quando existem dois tipos de pensamentos, como existem duas linhas, não dá em lugar nenhum. Não dá em lugar nenhum. uhum, Então a gente uhum, ficou na Espanha assim, empacado, sabe? Ele queria pra lá e eu não queria, e aquela coisa. uhum. Aí ele aprendia algumas coisas nos últimos anos que eu passei lá. E aí ele falou assim: eu quero ir para Londres. Eu falei: eu vou. E aí, desde quando nós chegamos aqui, centrados os dois, num único propósito, pensando Uhum, na mesma direção, ele fazendo uhum. de um lado, eu fazendo do outro. As coisas andaram. Assim, o que nós vivemos aqui um ano, eu não vivi em 15 anos na Aham. Espanha. Que incrível. Você entendeu? Uhum, Justamente por esse posicionamento. Sabe? uhum, uhum. Quando você se posiciona como na mesma direção que, né? Quando você tá casado na mesma direção, também tem que ver que direção que é, né? Claro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Sim, Mas sim. quando um casal ele se posiciona e anda na mesma direção, Claro. as É que coisas aí fluem. entra a questão da autorresponsabilidade, quando os dois entendem que os dois são responsáveis para chegar lá na meta onde eles querem, né? Isso Exato. tem um poder incrível. Então, eu gosto muito de falar de autorresponsabilidade, porque a única pessoa que é responsável de mudar a vida, de transformar as coisas, somos nós mesmos. E se tem duas pessoas, no caso aí, o casal alinhado, imagino que não. Por isso que foi tão rápido, né? E Foi, avançou tão rápido. foi. Eu e meu marido, a gente brigava dia e noite na Espanha. Dia e Uhum. noite. Sabe o que que é água e óleo? Água e Uhum, óleo, a gente tava na mesma casa, mas a gente não se misturava. Era incrível. uhum, uhum, E foi um trabalhar de Deus também. Porque assim, hoje a uhum, gente tá aqui, vivendo o que a gente tá vivendo, porque eu tive que abrir mão, como você falou, eu tive que pegar para mim as minhas responsabilidades, porque meu casamento tava acabando, uhum, porque eu também passei por isso, uhum, porque meu casamento tava quase acabando. Então, eu peguei as minhas responsabilidades para mim. E depois que eu uhum. peguei as minhas responsabilidades, e comecei a trabalhar nelas. Depois de um período, ele pegou as dele. Porque Olha. antes eu só falava pra ele assim: você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, Uhum, você. E eu era a santinha da história, entendeu? Eu sempre fui assim. uhum, Durante, né, uhum, da nossa trajetória de marido e mulher. Então eu ficava acusando ele, falando dele, tal, tal, tal. uhum. E nem esse tema, né? Mas tá bom. Tô É que a aqui. autorresponsabilidade, é que a autorresponsabilidade entra na questão de mudança. Eu comento, né? Eu dentro do projeto que eu tenho desenvolvido, uma das coisas que eu falo é sobre autorresponsabilidade, porque tem gente que fala, eu não vou mudar de país porque não tem dinheiro, ou porque tem meus pais aqui, né? No caso do Brasil, porque não sei o quê. Nunca traz para si e fala, não. Eu sou responsável para decidir o que eu quero e o que a minha decisão eu vou arcar futuramente com essa decisão. Esse dom que doer. Então, isso é autorresponsabilidade, que eu sou a pessoa responsável. Então, o que você está falando tem a ver com o processo de mudança, que você precisa ter claro isso, porque senão vai chegar lá no outro país ou na outra cidade e você vai ficar patinando e a É, vida não vai seguir, não vai avançar, né? e como a gente estava falando, E, as emoções, ela manda muito, né? Talvez se eu sim. tivesse, se a gente não tivesse tido essa visão, eu poderia agora Uhum, estar no Brasil, por exemplo, eu que sei onde, uhum, sabe?
mas Sim, sim. não aqui, eu acho. Claro, claro. E as conquistas que você vê que você teve? Olha, as minhas conquistas, depois que eu cheguei aqui, foram é, saber planejar e pensar no longo prazo. Uhum, Essa foi uma das minhas maiores conquistas aqui nesse lugar. Porque eu era uma pessoa uhum, que eu não sabia. Eu não uhum, sabia fazer isso. Eu não pensava assim, poxa vida, se eu fizer assim aqui agora, daqui um ano eu vou estar daquela forma. Eu não uhum, conseguia pensar desse jeito. E a uhum. minha maior conquista foi essa. Por quê? Porque agora é mais fácil. Claro. Se as pessoas soubessem como é mais fácil, quando a gente pensa desse jeito, elas evitariam muitos Sim. problemas. Acho que caiu a conexão. Voltou. Ó, Não voltou. sei. Sim, eu não sei se o Instagram tá querendo expulsar a gente já. É, Uma hora da gente tá mas, aqui. ou era na, sim, ou era nossa conexão, mas eu já fiquei 1h15 e nunca deu problema, então não sei. Enfim, eu tava pensando que era minha conexão. E o que você tava falando, desculpa. Não, é isso. Se as pessoas soubessem Uhum, como é mais fácil levar a vida quando você planeja, quando você consegue pensar, poxa, daqui um ano eu vou estar desse uhum, jeito. Então, se eu começar a fazer agora, daqui um ano eu vou estar melhor do que eu estou agora. Porque tem aquela soma, né? sim, Já viu aquela sominha quando você melhora 1% cada dia? sim, sim, Você já viu ela, né? Quando você muda um e multiplica por 365, o resultado é trinta e sim, eu sete vi. vezes maior. Quando você não faz isso, é 3 menos, ou seja, você piora. Porque também eu estava pensando nesse negócio de mudança, Nádia. É assim, ó. Às vezes a gente se resiste à mudança, nós não queremos mudar, Sim, não queremos nos sacrificar para que a nossa vida mude para sim, melhor. Só que essa sim, decisão essa decisão de não querer se sacrificar para que a vida mude, ela também é uma espada de dois gumes. É uma decisão que você está tomando para que a sua vida piore. sim, É uma decisão também. sim. É uma decisão também. Então, quando a gente não quer se sacrificar para que ela melhore, a gente também está se Uhum, sacrificando para que ela piore. claro, claro. O fazer nada quer dizer É, que não é o aí pior, é. você fala assim, não vou fazer nada. Aí você acha Uhum. assim, vou fazer nada, não, vou te continuar igual. Não, você vai piorar. Você não vai Você continuar vai igual. piorar, é. Você vai piorar. E se a gente mudasse esse conceito, sabe? De, poxa, Sim. eu não tô fazendo nada. Vou fazer um pouco. Uhum, Imagina, uhum. todo dia você faz um agachamento. Você não faz nenhum, Sim, mas todo dia você faz um agachamento. Um, sim. um, eu garanto pra você que no final do ano você já não vai ser a mesma pessoa. Claro. Já Um. fez 365 no ano, que E é você, muito. pra quem não faz nada. Porque tem gente que fala assim, um é muito pouco, você pode dar mais. Uhum, O que uhum. você sabe sobre mim? Poderia dar Claro. mais? Poderia, mas o meu psicológico talvez não está ajudando. As minhas Claro, emoções talvez estão muito prejudicadas. claro. A minha saúde talvez não possa, não me ajude. É, Uhum. vários fatores, né? Sim, Tem pessoas que sim, conseguem, tem outras que não conseguem. sim. Mas se eu faço um agachamento todo dia, uma flexão todo dia,
Imagina como no Uhum. final do ano você não vai estar. 1 euro todo dia no seu cofre. Sim, para viagem, né? E que conselho que você pode dar para as pessoas que pensam em mudar de cidade ou de país, com a sua experiência que você vê? Que conselho que você pode dar? Olha, depois do que a gente conversou aqui, que era também algo que eu já tinha bem assimilado, que eu também falei aqui, é não leve tudo que você viveu ficou no passado. Uhum, uhum, Tudo que você viveu ficou no passado. Agora é tempo de viver coisas novas. E como nós sim. falamos aqui, pode ser coisas boas e também pode ser coisas más. Mas Uhum, nenhuma coisa, nem tudo que é aparentemente mal é para uhum, o seu mal, né? Tem coisas claro, que vêm que aparentemente são ruins, mas que o fruto é bom, né? claro, claro. Eu só vou rapidinho aqui um testemunho e já acabo. Eu fui trabalhar no lugar depois de um longo período trabalhando de limpeza e restaurante e tal, eu falei, não vou mais trabalhar de Uhum, limpeza. Não vou mais trabalhar de limpeza. sim. Vou trabalhar em outra coisa. Aí comecei a mandar meu currículo e achei uma vaga de recepcionista não, de Uhum, teleoperadora numa empresa uhum, multinacional de suplementos alimentícios e precisava de uma operadora que falasse em português. Eu falei, poxa, eu falo português, tenho um documento, vou colocar meu claro, currículo. claro. E não me chamaram? Nem eu acreditava nisso. Me chamaram no Olha outro dia. aí. Falou assim, ó, você pode vir e tal? Eu falei, claro. Fui. Trabalhei 1 ano e meio nessa empresa. Só que aparentemente era bom. Um trabalho ótimo. Uhum, Só que uhum. a encarregada era, Era uma benção. a encarregada era terrível. Era terrível. Aquela mulher, ela fez a minha vida impossível. Uhum, Impossível. Mas uhum, sabe que eu saí de lá? Eu saí de lá sabendo resolver muita coisa que eu não sabia quando eu entrei. claro, Sabe? E eu dou graças a Deus pela vida dela até hoje. Eu digo, meu Deus, se não fosse sim, aquela mulher na minha vida, eu não saberia fazer isso hoje. E às vezes a gente claro. só olha, né, que o ruim, né, que acontece. Ah, aquela infame, eu nunca mais trabalho no lugar daquele, porque aquela Uhum, mulher é muito ruim. uhum, Olha, eu vou dizer assim, se eu tiver que trabalhar com ela de novo, eu trabalho. Porque eu sei que eu vou aprender o dobro, uhum. sabe? Então, Sim, aprenda a tirar coisas boas das suas situações ruins, porque vai haver muitas. Vai sim. haver muitas, vai haver situações de humilhação, mas eu também Uhum. tenho aquela coisa, as pessoas só conseguem me humilhar se eu deixo. Exato. Eu não me sinto humilhada. Ai, fulano que. Não, eu não me sinto humilhada, eu aprendi com Uhum, aquilo. Aí ele foi um aprendizado para mim. Então, saiba desprender do velho, porque você vai viver coisas uhum. novas, e tire das situações ruins o máximo de coisas boas que você puder. Porque são essas coisas que Sim, vai fazer você crescer e amadurecer aqui nesse novo país. sim, é verdade. Nossa, Priscila, muito bom conversar com você sobre tudo isso. Igualmente. Essas lives, como eu falei no começo, realmente é tão edificante, né? Porque cada pessoa começa a tocar em vários pontos, né? Essa questão emocional é algo que paralisa tantas pessoas nos lugares, tanto para sair quanto estar no lugar, né? Já no país. E isso paralisa tanto. E hoje eu vi que o bate-papo fluiu muito nesse sentido. Então, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas Amém. nesse pensamento, né, de não, eu tenho que estar bem com as minhas emoções para poder lidar depois com os desafios que vão vir, né, essas oportunidades que vão vir. Obrigada por você aceitar participar desse projeto. Saiba que tem tocado e marcado a vida de muitas pessoas, as pessoas têm gostado dos compartilhar e você já faz parte dessa história, né, desse projeto. Ah, Com certeza. é uma honra para mim, é uma honra para mim, de verdade. E eu quero aproveitar também, vocês que estão aí assistindo ao vivo, se não quem vai assistir, né, depois, eu deixo sempre a live guardada aqui no Instagram e depois eu também passo para o YouTube, porque tem pessoas que não têm acesso ao Instagram, então aí é uma oportunidade para a pessoa ver também. E eu quero convidar você que mora, né, em outro país, ou já teve a experiência de morar em outro país e quer compartilhar, quer participar desse projeto compartilhando a sua história,
me chama no privado e a gente marca uma data que vai ser um privilégio. Eu tenho me sentido muito privilegiada. Você já é, se eu não me engano, a 23ª pessoa que eu tenho conversado já é nesses últimos 4 meses. E assim, eu tenho me sentido muito privilegiada de poder ouvir as histórias, de ver o processo de cada um e saber as dificuldades, os desafios. E claro, imagina para as pessoas que está justamente agora decidida, eu quero mudar, quero sair do país, quero mudar do Brasil, quero mudar daqui da Espanha ou de Londres, né, da Inglaterra, ou de qualquer outra parte do mundo e pode ouvir essas histórias e falar assim, não, tal pessoa disse que ela fez isso, não que eu vou usar isso para mim, mas deixa eu alinhar aqui os meus pensamentos, Exato, porque eu estava pensando em fazer isso. Então essas lives é justamente para isso, para ajudar, né? exato. Isso, gente, muito obrigada, que vocês tenham aí uma boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, que já quase tarde, a gente já quase, aqui já quase meia-noite já. Aqui são 10h45 ainda. Sim, obrigada, viu, Priscila? Um forte Obrigada, abraço para todos, gente. E obrigada, não deixe Nádia. de vocês seguir a Priscila também, gente, para poder acompanhar ela no processo do 1%, que é algo, eu creio que faz um ano, mais ou menos, né, que você começou com isso, eu já vejo você já tocando e fazendo conferências para pessoas falando Ah, desse 1%. amém, Eu vejo isso. Não sei amém, se você tem data para isso acontecer, mas eu vejo. amém. Data marcada não, mas é, estou, Um período. não estipulei ainda o período, mas eu estou com o pensamento lá e com as atitudes caminhando. Estou Exato, fazendo exato. o que eu nunca fiz. Bom, muito obrigada, viu, Priscila? Um Um forte beijo. abraço. Beijo, tchau, tchau, gente.